A frustração não é uma sensação boa, mas por que nos frustramos? Descobrimos que a frustração tem ligação íntima com os desejos. De que forma os desejos nos levam à frustração? Como gerenciar então os nossos desejos? Assista essa mensagem até o final e descubra por meio do Evangelho qual a ligação entre os desejos e as frustrações. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Eu te desejo a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Para falarmos sobre o nosso assunto de hoje, nós vamos ler a escritura que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 37. O contexto maior vai do versículo 32 ao 45, mas devido ao nosso espaço aqui, leremos apenas estes versículos, onde nós encontramos o seguinte: E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Nós somos um poço de desejos. Nós desejamos muito, nós desejamos muitas coisas, nós desejamos o tempo todo. Às vezes, nos sentimos bem só em desejar. Nos faz reproduzir uma atitude dos tempos de criança, quando nós desejávamos muitas coisas fora da realidade. Muitos desejos que nós alimentamos hoje como adultos têm ligação com a nossa atitude de infância. Nós desejamos tanto que na literatura criamos lendas como a fonte dos desejos ou a literatura do gênio da lâmpada. Mas não podemos negar o fato de que é por causa dos desejos que temos muitas frustrações. Muito do que nós desejamos nós não conseguimos e não realizamos, e isso nos frustra, isso nos decepciona. E às vezes nós questionamos Deus por isso. Mas a realidade é que muitos desejos não são coerentes. Muitos dos nossos desejos são baseados em nossas ilusões e não na realidade. Temos desejos que não são baseados no cenário estabelecido que está diante de nós. Desejos que não são baseados na possibilidade, na probabilidade, e sim em nossos caprichos dos tempos de infância. Nós temos que ter cuidado para que os nossos desejos não sejam baseados na ilusão e na imaginação. Desejos sem nenhuma base na realidade. Para isso, o que desejamos tem que ser coerente. Jesus nos ensina o que é um desejo coerente. O interessante é que o Evangelho mostra que o Senhor está aberto à exposição dos nossos desejos. As coisas que compõem a vida no Evangelho indicam que o Senhor está interessado naquilo que nós desejamos. Ele quer que venhamos expor diante dele nossos desejos, porque há algo que ele quer fazer em nós a partir dessa externalização. Ele quer nos ensinar como desenvolvermos um desejo coerente. Para tanto, entender Jesus é determinante para desenvolvermos desejos coerentes. A questão é que os discípulos de Jesus não o entenderam. O episódio de hoje se passa na última semana de Jesus. Jesus estava a caminho de Jerusalém. Ele falou abertamente para os seus discípulos o que ia acontecer. Falou de sua prisão, condenação, tortura, morte e até da ressurreição ao terceiro dia. Nada mais claro e nada mais aberto do que isso. Mas não foi suficiente para eles. Eles achavam que Jesus estava indo para Jerusalém para se entronizar como rei, que Jesus estava indo para assumir a glória da nação de Israel. Nada do que ele disse fazia sentido para os discípulos, e o desenrolar da conversa deles mostram que eles realmente não entenderam. Entender Jesus é determinante para podermos alinhar os nossos desejos, e devemos alinhar aquilo que nós entendemos dele. Temos que entender a proposta do seu ensino, temos que entender a natureza da vida com ele, da jornada com ele, para que os nossos desejos sejam alinhados com essa natureza, coerentes com esse caráter. Então, nesse episódio, nós vemos que Jesus deu espaço para os discípulos expressarem o desejo deles. Depois de falar de sua morte e ressurreição antecipadamente, 2 discípulos fizeram um pedido a Jesus. Os discípulos foram Tiago e João. Eles eram irmãos. Jesus podia impedir o pedido deles e descartar essa petição.
No entanto, ele deu espaço ao desejo dos dois. Ele disse: o que querem que eu faça? Jesus quer saber o desejo deles. Jesus se interessa pelo que eles desejam. O que eles pediram tinha a ver com Jesus, o rei, sentado no trono de Israel. Eles queriam ser príncipes maiorais, um sentado à direita e o outro à esquerda. Era um pedido sem nenhuma coerência com aquilo que Jesus tinha acabado de falar, mas era o desejo deles. Jesus nos dá espaço para expressarmos nossos desejos. Esse espaço existe através das coisas que o Evangelho dispõe para nós. Ele nos deixou a oração. A oração é oportunidade para dizermos o que desejamos, o que queremos, o que precisamos. Podemos chegar diante de Deus e expor nossos desejos. Ele também nos deu o Espírito Santo para os cristãos, que é Cristo mesmo dentro de nós, o que significa que nós podemos ir até a presença espiritual dele e expressar os nossos desejos a ele. Um fato é esse, que existe espaço no Evangelho para os nossos desejos. Jesus quer saber o que nós desejamos. Ele se interessa pelo que desejamos, porque tem algo a fazer em cima desses desejos. Em seguida, Jesus analisou o desejo dos discípulos. Depois de ouvir o desejo dos seus alunos, Jesus analisou e mostrou o resultado. Mostrou o caráter do pedido deles, ou seja, de que eles não sabiam o que estavam pedindo. Expressou também a origem e o destino do pedido deles. A origem era o egoísmo, e o destino era a glória e o poder pessoal. Por isso Jesus os corrigiu. Ele disse que no reino de Deus, os grandes não são os que se exaltam. Os grandes não são os que buscam glórias para si. Disse que no reino de Deus, os grandes são aqueles que servem uns aos outros, porque era isso que ele estava fazendo, servindo a muitos. Jesus analisou o pedido deles, expôs a análise e orientou o que eles deveriam fazer para ter um pedido coerente. E um pedido coerente que se encaixasse com a natureza servidora do Evangelho, a natureza amorosa do Evangelho. Não devemos basear os nossos desejos em nossa infantilidade. Devemos basear no conhecimento que temos do Evangelho. E assim, o desejo mais coerente que você pode ter é o desejo de servir como Jesus serviu. Porque esse desejo está ao teu alcance. É um desejo que depende mais de você do que das situações. Se você tem o desejo de servir como Jesus serviu, isso só depende de você se lançar a esse serviço. Esse é um desejo coerente, porque é um desejo realizável. É um desejo coerente porque se ajusta com a natureza do Evangelho de Jesus, porque Jesus foi servidor da humanidade. É coerente porque é altruísta, não é um desejo egoísta baseado em si mesmo. Quando você deseja servir e está tendo um desejo baseado no amor, com esse desejo você tanto se beneficia, porque você está dando significado para a sua vida, como também beneficia os outros com o resultado desse altruísmo que serve, que auxilia e que socorre. Para tanto, tenha desejos realistas, tenha desejos coerentes. E você vai ter menos chances de se frustrar e decepcionar, e mais chances de se sentir realizado e realizada. Tenha desejos baseados na realidade do Evangelho, e não nas suas ilusões e imaginação. Tenha desejos coerentes com a natureza do Evangelho que você segue e do Jesus que você serve, o Jesus que foi servidor da humanidade. Que os teus desejos sejam baseados no amor de Jesus, um amor que serve os outros. Porque Jesus veio e usou seus poderes, sua autoridade, sua posição para nos servir com salvação e com graça. É daí que surge um desejo coerente. Obrigado por assistir essa mensagem até o final. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, para você ser avisado e avisada de mensagens que vão alinhar os teus desejos com aquilo que é a realidade da vida e do Evangelho. Clique no gostei e ajude a plataforma a indicar essa mensagem para mais pessoas. Um forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima mensagem.